Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país. O que nós sabemos é que em muitos anos as igrejas pediram um avivamento. Algumas até fingiram ter um avivamento. Tem igrejas que ainda dizem ter um avivamento de Deus. Elas convidam, vem para cá, Brasil. Aqui tem milagre. Quando você ouve esses absurdos, se você é uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, você logo se engana com esses absurdos. Preste atenção em uma coisa. Todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho e que vivem o verdadeiro evangelho, porque de modo nenhum Deus vai fazer sinais por meio de falsos profetas, todas essas igrejas, a hora que Deus começar a operar, todas elas fazem parte do corpo de Cristo. Você vê igrejas dizendo, eu creio, e daí? Como se fosse uma atitude de soberba. Eu creio, respeite a minha maneira de crer, a minha maneira de crer é diferente da sua. Negativo. A Bíblia diz, falai todos a mesma coisa. É um só Espírito, um só corpo. A pregação de uma igreja não pode ser diferente de outra igreja, fora do contexto. Ela não pode estar fora do contexto da Bíblia. Fé é como se fosse um formigueiro. Quando algo vai errado no formigueiro, todas as formigas atacam aquela situação errada. É por isso que muitas pessoas dizem assim, a minha igreja é verdadeira porque ela está sendo muito atacada. Não, a tua igreja está sendo atacada porque vocês pregam heresias, porque vocês pregam mentiras. Porque jamais um servo de Deus vai se colocar contra a obra de Deus. Jamais um servo de Deus vai se colocar contra uma ministração verdadeira. Pelo contrário, ele vai combater o bom combate da fé. Ele vai requerer daqueles que dizem crer no mesmo Deus, no mesmo Cristo, uma maneira de crer igual a dele. Porque é uma só fé, um só Espírito. Não pode haver diferença. Se uma igreja tem sinais, a outra também vai ter sinais. Não é igual aqueles caras que ficam lá na África do Sul que ficam girando uma palha só no escuro, né? Não fazem a luz do dia. No escuro, só fazem no escuro. Tem gente que tem medo de fantasma no escuro. Por que o fantasma não aparece no claro? Porque não existe. Só no escuro. Então, gente, talvez o Brasil esteja passando por esse juízo. Chega da igreja ser dessa forma. Há quanto tempo nós viemos lutando para que as pessoas... porque você pode pensar assim, mas aquela igreja faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa, mas ela também atrapalha o evangelho. Era melhor que ela não fizesse nada, porque ela atrapalhando a obra de Deus, ensinando as pessoas o caminho errado, ela está dando um trabalho maior para a gente. Tem pessoas que estão a vida toda na miséria, porque elas acham que tem que fazer voto com Deus. Elas acham que Deus só abençoa elas se elas fizerem um voto. Ah, mas porque Abraão fez um voto? Eles não entendem. A maior parte dos cristãos do Brasil não tem um comentário bíblico, não fazem nem ideia do que estão pregando. Não fazem nem ideia do que é texto relacionado a arrebatamento e o que é texto que não tem nada a ver com arrebatamento. Então, comece a estudar a palavra de Deus para você querer ensinar. Comece a aprender. É dom de Deus, sim, mas a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que está cheio de conhecimento, mas não tem graça alguma. Não tem cristianismo no coração dele em parte alguma de sua vida.